Boa noite. No telejornal UF, segunda edição de hoje, vamos entender por que Paulo Freire defendia que a educação é um ato profundo de responsabilidade, ética e transformação social. Um gesto que toca vidas e que em tempos tão turbulentos nunca foi tão necessário. E vamos mostrar como essa ideia continua urgente em um mundo marcado por desinformação, desigualdade e por um sistema que muitas vezes trata a educação como mercadoria, quando na verdade ela é um direito básico. Você vai ver o que Paulo Freire queria dizer quando afirmava que ensinar é um ato de coragem. Coragem de escutar, coragem de dialogar e coragem de transformar. Também vamos entender o impacto da educação libertadora e como ela forma sujeitos críticos capazes de ler o mundo e questionar suas injustiças. E ainda, o papel da responsabilidade coletiva na construção de uma sociedade verdadeiramente democrática, e não apenas funcional ao sistema capitalista. No texto Educação e Responsabilidade, Paulo Freire afirma que toda profissão exige ética, mas que na educação, esse quesito se torna indispensável. O professor não trabalha com máquinas, planilhas ou até mesmo mercadorias. Ele trabalha com pessoas, com histórias, afetos, dúvidas e também descobertas. Para Freire, educar não é só repetir um conteúdo, é criar condições para que o estudante pense por si, questione e também desenvolva autonomia. O compromisso do educador vai muito além da matéria. Ele se compromete com o ser humano que existe ali, diante dele. Responsabilidade para Freire é reconhecer que cada gesto do educador influencia vidas e constrói visões de mundo. E isso exige ética, escuta e também o diálogo, especialmente em um sistema que frequentemente tenta silenciar o pensamento crítico. Paulo Freire lembrava que ensinar exige coragem e ética. Quem está em sala de aula lida com vidas reais, e isso torna o compromisso ainda mais importante, sobretudo em uma sociedade onde a educação sofre pressões políticas e econômicas constantemente. E segundo ele, neutralidade não existe. Quando o professor se cala diante de injustiças sociais, ele já tomou uma posição. Educar é assumir responsabilidade social em um mundo que muitas vezes recompensa o silêncio. E é nesse sentido que a educação se torna uma prática de liberdade. A próxima matéria mostra como o estudante aprende a interpretar a própria realidade e questionar o sistema que o cerca. Freire defendia que a educação, como prática de liberdade, deve permitir que o aluno leia o mundo antes de ler a palavra. Isso significa partir das vivências, da realidade do educando, valorizando suas experiências e vivências. A educação, como prática de liberdade, ocorre quando o aluno percebe que pode transformar sua própria história. E isso ocorre quando acontece um diálogo do educando, um verdadeiro encontro entre o aluno e o professor. Paulo Freire não finge neutralidade. Ele age com ética, respeito e coerência. Reconhece a diversidade da turma, aprende com ela e promove a autonomia. Sem isso, não existe educação transformadora, só reprodução de desigualdade. E responsabilidade também significa compromisso com a verdade, com a dignidade humana e com a formação de cidadãos críticos. Vamos agora para um bloco histórico na época de Paulo Freire. Paulo Freire elaborou suas ideias em um Brasil marcado por desigualdade e repressão política. Em um período em que milhões eram negados à escolarização, defender diálogo e autonomia era um ato de resistência. Para ele, a educação deveria nascer da vida real das pessoas e transformar sua realidade, não apenas prepará-las para o mercado de trabalho. As ideias de Freire surgiram em tempos difíceis para a educação, mas continuam extremamente atuais, sobretudo quando vemos a educação sendo pressionada por interesses econômicos. E os professores de hoje em dia ainda enfrentam desafios parecidos com o da época, quando tentam promover pensamento crítico e respeito à grande diversidade. A próxima matéria vai mostrar como a responsabilidade coletiva entre a escola, a família e a sociedade se tornam bastante essenciais para romper essas amarras. Veja como essa responsabilidade vai muito além da sala de aula. Responsabilidade coletiva. A responsabilidade na educação não é apenas dos professores. Para Freire, ela é coletiva. Pais, comunidade e instituições precisam se envolver na formação desse cidadão. A responsabilidade compartilhada cria um ambiente de diálogo, acolhimento e participação.
São elementos essenciais para formar sujeitos críticos e conscientes em um sistema que frequentemente tenta moldar pessoas para servir ao mercado e não para transformar o mundo. O pensamento de Paulo Freire nos lembra que educar é um gesto de responsabilidade e esperança. Recusar a lógica que tenta reduzir a educação a meros números, resultados e lucro. Educar vai muito além do alfabetizar. Educar é formar pessoas capazes de pensar, questionar, humanizar e transformar o mundo por si mesma com coragem e ética. E assim encerramos o nosso telejornal UFES segunda edição de hoje. Para acessar mais conteúdos como esse, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code aqui no canto da tela. Uma boa noite a todos. Boa noite e que a educação continue sendo um caminho de liberdade para todos.